A soberania de Caldretre governou a espiral exterior durante 3.000 anos. Suas naves de guerra se moviam pelo espaço como deuses de ferro, e todas as espécies que encontravam aprendiam a mesma lição. Neil ou Barney? Durante 30 séculos, ninguém escolheu Barney. Até o dia em que encontraram a Terra, o comandante Vechus permaneceu na ponte do dominante. Spear, a nau capitânia da terceira frota de expansão da soberania. Através das telas, ele observou o pequeno planeta azul girando pacificamente no escuridão. Sua mão com garras bateu no console de comando enquanto ele revisava as varreduras iniciais. O planeta era rico em água, minerais e atmosfera respirável. As espécies dominantes se autodenominavam humanos e mal haviam começado a explorar seus próprio sistema estelar. Presa perfeita. Vechus já havia feito isso centenas de vezes. O padrão nunca mudou. Envie a primeira transmissão. Deixe as demandas claras. Espere pela rendição inevitável. Os primitivos sempre se rendiam quando viam a frota. 200 navios de guerra pendurados em órbita, como uma tempestade de armas de metal e plasma. Que escolha eles tiveram? Ele gesticulou para seu oficial de comunicações. A transmissão saiu em todas as frequências usadas pelos humanos: rádio, televisão, internet. Cada tela da Terra mostraria seu rosto e ouviria suas palavras. Povo da Terra. Sou o comandante Vechus da soberania Caldretre. Seu planeta foi selecionado para integração em nosso império. Vocês têm 72 horas para desmantelar suas forças armadas e se preparar para a ocupação. A resistência resultará na destruição completa de suas cidades. A conformidade resultará na sua sobrevivência como espécie vassala. Você trabalhará para nós. Você nos servirá. Você nos obedecerá. Estas são suas únicas opções. Escolha sabiamente. Ele cortou a transmissão e recostou-se em seu trono de comando. Agora veio a espera. Dentro de horas, os líderes humanos entrariam em contato com ele. Eles implorariam por negociações. Eles pediriam mais tempo. Eles ofereceriam recursos e acordos comerciais. Eventualmente eles se renderiam. Eles sempre fizeram isso. Mas a resposta que veio depois de 6 horas não foi a que Vechus esperava. Uma única transmissão. Uma fêmea humana apareceu em sua tela. Ela usava um uniforme simples com 5 estrelas no ombro. Seu rosto estava calmo, quase em paz. Quando ela falou, sua voz não continha nenhum medo. Depois de Vechus, sou o almirante Saracen do Comando Unido de Defesa da Terra. Recebemos sua mensagem e discutimos detalhadamente. Juntamente com os líderes de todas as nações do nosso planeta, fui autorizado a entregar a nossa declaração oficial. Resposta. Vechus inclinou-se para a frente. Aí vem, pensou ele, a rendição, a súplica, o desespero. O almirante Shen sorriu. Não foi um sorriso amigável. Nossa resposta é não. Não vamos desmantelar as nossas forças armadas. Não nos prepararemos para a ocupação. Não trabalharemos para você, não serviremos ou obedeceremos. Em vez disso, convidamos você a sair do nosso sistema imediatamente. Se você decidir nos atacar, nós nos defenderemos. Este é o seu único aviso. A transmissão terminou. Vechus olhou para a tela em branco, incrédulo. Em 3.000 anos de conquista, nenhuma espécie jamais recusou a primeira exigência. Nenhum. A tripulação da ponte se entreolharam confusa. Seu oficial tático, um jovem Caldretre chamado Jorvac, falou com cuidado. Comandante, talvez eles não entendam a situação. Devemos demonstrar nosso poder? Uma greve em uma área desabitada? Algo para mostrar a eles do que somos capazes? Vechus assentiu lentamente. Sim. Isso fazia sentido. Os humanos simplesmente não entendiam o que estavam enfrentando. Uma demonstração esclareceria as coisas. Ele selecionou uma pequena ilha no meio de um dos oceanos da Terra. Nenhuma cidade. Nenhuma população. Apenas pedra e água.
O alvo perfeito para provar algo sem desperdiçar recursos valiosos. Mire na ilha designada como Pacífico. 7. Golpe de plasma único. Atire quando estiver pronto. O canhão principal da lança dominante atacou. As leituras de energia subiram. Os sistemas de armas travaram no alvo. O canhão disparou. Um feixe de plasma superaquecido. Lança descendo pela atmosfera da Terra em direção à ilha. Então algo impossível aconteceu. O feixe de plasma atingiu uma barreira invisível. 50 quilômetros acima da superfície do planeta. A energia se dispersou inofensivamente. O que parecia ser um escudo enorme. Cúpula cobrindo todo o planeta. O escudo piscou em azul por apenas um momento. Depois voltou à invisibilidade. Veshui sentiu seu sangue gelar. Como isso é possível? Ele sussurrou. Eles são primitivos. Eles mal têm reatores de fusão. Onde eles conseguiram a tecnologia de escudo planetário? Seu oficial de ciências estava executando varreduras freneticamente. Comandante, estou detectando energia massiva. Assinaturas em todo o planeta. Instalações subterrâneas. Centenas deles. A potência de saída é equivalente a um tipo. 2 civilizações. Essas leituras não fazem sentido. Nossas varreduras iniciais os mostraram como um tipo. 0,7 civilização, na melhor das hipóteses. Veshus agarrou seu trono de comando. Algo estava muito errado. Toda esta situação tinha acabado de mudar. Da conquista rotineira ao perigo genuíno. Ele abriu um canal direto com o alto comando da soberania. Eles precisavam saber disso imediatamente. Antes que ele pudesse falar, alarmes soaram na ponte. Comandante, detectando bloqueio de armas, fontes múltiplas. Onde? Mostre-me. A tela tática iluminou-se com centenas de marcadores vermelhos. Eles apareceram por toda a superfície da Terra. Montanhas. Desertos. Fundos oceânicos. Silos ocultos estavam se abrindo. Canhões enormes subiam do esconderijo. E todos eles visavam a frota. A voz de Juvak estava tremendo. Sor, essas são baterias de canhão elétrico. Armas de aceleração magnética. Cada um é capaz de lançar projéteis a 0,7 da velocidade da luz. Nunca vimos tecnologia como esta em uma espécie primitiva. Veshus tentou pensar, isto não poderia estar acontecendo. Cada varredura, cada relatório de inteligência havia mostrado os humanos como indefesos. Como eles esconderam isso? Como eles construíram armas que rivalizavam com a tecnologia de soberania? Uma segunda transmissão veio da Terra. O almirante Shen apareceu novamente. Ela estava no que parecia ser um centro de comando subterrâneo. Atrás dela, dezenas de oficiais humanos trabalhavam em exibições holográficas, que mostrava toda a frota Caldritra em detalhes perfeitos. Comandante Veshus, você atirou em nosso planeta. Isso foi um erro. Demos-lhe a oportunidade de partir em paz. Você escolheu a violência. Agora você aprenderá por que a humanidade tem um ditado. Não comece uma luta que você não pode terminar. A transmissão terminou. Todas as baterias de canhões elétricos da Terra dispararam ao mesmo tempo. A primeira salva atingiu Caldritre, frota anterior ao comandante Veshus. Poderia até dar ordem para levantar escudos. 300 projéteis de canhão elétrico, cada um deles um cilindro de tungstênio. O tamanho de um transporte de carga. Cruzou a distância entre a Terra e a frota em 8 segundos. A energia cinética por si só foi devastadora. Quando os projéteis atingiram, eles não explodiram. Eles não precisavam. O impulso puro transformou os navios de guerra em nuvens de destroços em expansão. 15 naves Caldritre desapareceram nos primeiros 3 segundos. Veshus assistiu sua exibição tática com horror. Enquanto marcadores vermelhos piscavam um após o outro. Navios que sobreviveram a 1000 batalhas foram rasgados como papel. A blindagem avançada da soberania.
Não significava nada contra armas viajando a 7% da velocidade da luz. A física não se importava com armaduras. A energia cinética sempre venceu. Todos os navios, manobras evasivas, ativam telas defensivas. Retorne o fogo imediatamente, a frota se dispersou. 200 navios de guerra quebraram a formação e começaram a disparar seus canhões de plasma em direção à Terra. Milhares de feixes de energia lançado através do espaço em direção à superfície do planeta. Eles atingiram o escudo planetário e se dispersaram inofensivamente. O escudo nem sequer tremulou desta vez. Qualquer que fosse a fonte de energia que os humanos estivessem usando, estava muito além de tudo que a soberania havia encontrado. Uma segunda salva de projéteis de canhão elétrico lançados da Terra. Depois um terceiro, depois um quarto. Os humanos não estavam diminuindo a velocidade. Eles estavam acelerando seu ataque. Vechus percebeu com pavor crescente que todas as plataformas de armas do planeta estavam operando independentemente com cuidado. Não havia comando central que pudesse ser alvejado e destruído. Cada bateria foi automatizada, blindada e disparando continuamente. Comandante! Perdemos 38 navios. As vítimas aumentam a cada segundo. Precisamos recuar. Vechus queria concordar. Cada instinto gritava para ele ordenar uma retirada. Mas ele era um comandante da soberania Caldritre. A retirada não era uma opção. Não dos primitivos. Não de uma espécie que deveriam estar de joelhos implorando por misericórdia. Se ele recuasse agora, a soberania o executaria por covardia. Toda a sua linhagem seria desonrada. Ele tinha que vencer esta batalha. Não havia outra escolha. Todos os navios. Talão de formação. 7. Concentre o fogo na seção da grade. Alfa 12. Sobrecarregue seu escudo com bombardeios contínuos. Nós vamos romper e destruir suas instalações de superfície. A frota restante se reagrupou. 160. 2 navios de guerra formaram uma formação em cunha e despejou todas as armas. Eles formavam uma única seção do escudo da Terra. Canhões de plasma, feixes de partículas, mísseis de fusão. O poder de fogo combinado de toda uma soberania. A frota bateu contra o escudo como uma tempestade de meteoros. Por 10 segundos. Nada aconteceu. O escudo resistiu. Então Vechus viu algo que fez seu coração parar. O escudo não estava enfraquecendo. Estava absorvendo a energia. E então redirecioná-lo. Um enorme feixe de energia irrompeu da superfície da Terra. Era composto inteiramente por armas de fogo próprias da soberania. Coletado pelo escudo. E amplificado pela tecnologia humana. O feixe era 10 vezes mais poderoso do que qualquer coisa que a frota tenha disparado. Atingiu o centro da formação Caldritre. E esculpiu 20 navios. Em uma única varredura devastadora. Vechus ouviu gritos nos canais de comunicação da frota. Capitães relatando baixas. Oficiais implorando por ordens. Navios quebrando a formação em pânico. A disciplina férrea da soberania estava desmoronando. Sua frota não estava apenas perdendo. Estava sendo destruído. E então a Terra lançou sua segunda arma. Vechus os viu em seus sensores. Antes que ele entendesse o que eram. Pequenos objetos subindo da atmosfera da Terra. Milhares deles. Cada um não é maior que uma nave de combate. Eles se moviam com velocidade e manobrabilidade impossíveis. Nenhum piloto vivo poderia sobreviver. As forças de aceleração que ele estava vendo. Estes eram drones. Ofício de ataque automatizado. E eles estavam fervilhando em direção à sua frota. Como insetos raivosos. Todos os sistemas de defesa pontual online. Mire nesses drones. Não deixe que eles se aproximem. Os navios Caldritre abriram fogo a cada aproximação. Arma de alcance que eles tinham.
grades de laser, canhões antiaéreos, rajadas de plasma. Eles destruíram centenas de drones nos primeiros segundos. Mas havia milhares mais. E eles estavam aprendendo. Os drones adaptados a todas as defesas mudaram seus padrões de abordagem. E encontrou lacunas nos sistemas de segmentação da soberania. O primeiro drone alcançou o destroyer Crimson Fang. Não disparou armas. Não foi necessário. O drone simplesmente voou diretamente para o reator principal do destroyer. A 3.000 km por hora. A explosão foi brilhante. Um sol em miniatura floresceu no espaço. Quando o reator ficou crítico, a onda de choque destruiu 2 fragatas próximas. Mais drones alcançaram mais navios. Eles tinham como alvo motores, conjuntos de armas, sistemas de suporte de vida, pontes de comando. Cada drone foi programado para encontrar o ponto mais fraco em uma nave Caldritre e explorá-la. Elas não eram armas estúpidas. Eles eram inteligentes, adaptáveis e totalmente implacáveis. Vechus percebeu que estava assistindo a algo sem precedentes. Os humanos não estavam lutando como primitivos. Eles estavam lutando como uma espécie que estudaram a guerra durante toda a sua existência. Cada arma foi projetada para máxima eficiência. Cada tática foi calculada para impacto máximo. Esta não foi uma defesa desesperada. Este foi um massacre perfeitamente executado. Seu oficial de comunicação interrompeu seus pensamentos. Comandante, estamos recebendo uma transmissão da Terra. É o almirante Shen novamente. Vechus quase se recusou a aceitar. Mas alguma parte dele precisava se desfazer entender. Precisava saber como isso tinha acontecido. Ele ativou o canal. O almirante Shen apareceu em sua tela. Ela ainda estava calma, ainda controlada. Mas agora havia algo mais em seus olhos. Satisfação, comandante Vechus. Imagino que você esteja confuso. Você acreditava que éramos primitivos. Você pensou que éramos presas fáceis. Você presumiu que nos renderíamos sem lutar. Você gostaria de saber por que errou? Vechus não disse nada. Ele só conseguia olhar. Shen continuou. 200 anos atrás, a humanidade detectou sua espécie. No limite do nosso alcance de sensores. Vimos você conquistar o coletivo Teogani. Vimos você escravizar a República Mortani. Vimos você destruir a Confederação Vex. Quando eles resistiram, aprendemos tudo sobre você, suas táticas, sua tecnologia, suas fraquezas. E nós nos preparamos. Ela apontou para as telas atrás dela. Eles mostraram instalações de construção no subsolo. Enormes fábricas que construíam armas. Durante 2 séculos, laboratórios de investigação ocultos, onde os cientistas humanos inverteram tecnologia de soberania capturada projetada. E melhorou isso. Geração após geração de humanos trabalhando em segredo, preparando-se para o dia em que o Caldritre chegaria. Quando você era novo, comandante, sempre soubemos. Então construímos armas. Treinamos soldados. Nós fortificamos nosso mundo. Nós nos transformamos em algo para o qual você não estava preparado. Nós nos transformamos em seu pesadelo. Shen se inclinou para a frente. Sua voz caiu para um sussurro. Você queria que nos ajoelhássemos. Em vez disso, vamos ensiná-lo. O que acontece quando você ameaça a humanidade? Todos os navios da sua frota serão destruídos. Todos os soldados a bordo desses navios morrerão. E quando a sua soberania pergunta o que aconteceu aqui, a resposta será simples. Eles conheceram a humanidade. E a humanidade não se ajoelha. A transmissão terminou. Vechus olhou para sua exibição tática. Metade de sua frota havia desaparecido. Os navios restantes foram espalhados, danificados. E tentando desesperadamente sobreviver contra armas. Eles não conseguiam igualar. Ele havia perdido. Completamente. Totalmente.
Absolutamente. Pela primeira vez em 3.000 anos. Um comandante Caldritri deu a ordem. Ele nunca pensou que daria. Todos os navios. Retiro completo. Abandone o sistema. Salto de emergência ao meu sinal. Mas antes que ele pudesse dar a ordem para pular, seu oficial de ciências deu um alarme. Comandante, os pontos de salto estão bloqueados. Algum tipo de campo gravitacional está impedindo a viagem FTL. Não podemos sair do sistema. Veshui sentiu medo verdadeiro pela primeira vez em sua vida. Os humanos os prenderam aqui. E agora eles iriam terminar o que começaram. Comandante Veshus olhou para as leituras impossíveis. Em sua exibição tática. O campo gravitacional que envolve o sistema solar da Terra era diferente de tudo nos registros de soberania. Ele dobrou o próprio espaço, criando uma gaiola que impedia do que viagens leves. Sua frota estava presa. Todas as rotas de fuga foram seladas. Os humanos não apenas prepararam armas. Eles haviam preparado uma prisão. Seu oficial tático, Jorvak, falou calmamente. Comandante, mesmo se derrotarmos seus drones e romper o escudo planetário, não podemos partir. Eles transformaram todo este sistema num túmulo. Veshui sentiu o peso dessa verdade instalar-se em seus ossos. Restaram 112 navios de sua frota original de 200. Mais da metade de suas forças foram destruídas em menos de 20 minutos. O orgulho da soberania, navios, que conquistou sistemas estelares inteiros, reduzido a sobreviventes desesperados. E os humanos não terminaram. Uma nova onda de ataques começou. Mas desta vez as armas vieram de uma direção diferente. Veshus assistiu incrédulo enquanto plataformas enormes materializou-se atrás da lua da Terra. Eles estavam escondidos ali, encapuzados, esperando. Plataformas de armas orbitais, cada uma do tamanho de um navio de guerra Caldritri. Eles abriram fogo simultaneamente. Estas não eram armas ferroviárias. Estas eram armas de energia dirigida. Feixes focados de luz coerente que poderia cortar escudos e armaduras, como uma lâmina atravessando a carne. Os feixes rastreavam alvos em movimento com perfeita precisão. Não importa como seu SHIPS manobrados, os feixes seguiram. As embarcações Caldritri tentaram se esconder atrás de campos de destroços. As vigas contornaram obstáculos. Eles tentaram gerar campos de interferência. Os feixes adaptaram frequências. Todas as defesas falharam. Todos os navios restantes concentram o fogo nessas plataformas. Destruí-los antes que eles nos destruam. A frota voltou suas armas para a lua. Canhões de plasma e mísseis de fusão. Lançado em um contra-ataque desesperado. Alguns atingiram as plataformas. Explosões floresceram em suas superfícies. Mas para cada plataforma destruída, mais duas. Emergiu da ocultação. Os humanos construíram redundância em todos os sistemas. Sempre houve outra arma, sempre outra defesa. Sempre outra armadilha. Veshus abriu um canal direto para seus capitães de navios restantes. Rostos encheram sua tela. Comandantes Caldritri que nunca conheceram a derrota. Agora eles olharam para ele com algo ele nunca tinha visto antes em uma espécie. Medo, terror puro e inegável. Todas as naves, este é o comandante Veshus. Enfrentamos um inimigo diferente de todos os que a soberania já encontrou. Eles viraram nossas suposições contra nós. Eles transformaram nossa arrogância em uma arma. Mas nós somos Caldritri. Nós não nos rendemos. Nós não imploramos. Se este for o nosso fim, torná-lo-emos dispendioso. Faremos com que se lembrem que a soberania não morra tranquilamente. Todas as naves, velocidade de colisão. Mire no escudo planetário. Nós avançamos ou morremos tentando. Era um plano desesperado, até suicida. Mas era a única opção que restava. Se eles pudessem romper o escudo,
Se eles pudessem atingir a superfície da Terra diretamente, eles podem destruir o suficiente das armas humanas. Plataformas para criar uma abertura. Uma pequena chance era melhor do que nenhuma chance. A frota restante de Caldritri formou uma formação final. Cada nave ativou a aceleração de emergência. Eles avançaram diretamente em direção à Terra em velocidade máxima. Seus escudos foram erguidos com força total. Suas armas dispararam continuamente. Isto não foi estratégia. Isso foi pura determinação. O último ato dos guerreiros que se recusaram a aceitar a derrota. Os drones enxamearam ao redor deles. As plataformas orbitais dispararam continuamente. Navios explodiam a cada segundo. Mas os sobreviventes continuaram. Mais perto, mais perto. O escudo planetário ficou maior em suas telas de visualização. Apenas mais alguns milhares de quilômetros. Só mais um pouco. A voz do almirante Shen veio do canal da frota. Cada nave Caldritri ouviu suas palavras simultaneamente. Comandante Vechus, você teve duas chances para sair em paz. Você recusou ambos. Agora você testemunhará o que a humanidade realmente preparou para você. O escudo planetário desapareceu. Por um breve momento, Vechus sentiu a esperança surgir em seu peito. O escudo estava baixado. Eles haviam rompido. Mas essa esperança morreu instantaneamente quando ele compreendeu a verdade. Os humanos não falharam. Eles abriram a porta deliberadamente. Por que queriam que a frota Caldritri se aproximasse? A superfície da Terra irrompeu em luz. Milhares de locais de lançamento ativados ao mesmo tempo. Mas estes não eram canhões elétricos ou armas de energia. Estes eram mísseis. Dezenas de milhares deles. Cada um equipado com ogivas de fusão em miniatura. Cada um deles travou uma nave Caldritri. Cada um guiado pela inteligência artificial. Que poderia pensar mais rápido do que qualquer mente orgânica. Os mísseis alcançaram a frota em segundos. Os sistemas de defesa pontual destruíram centenas deles. Mas outros milhares conseguiram passar. Eles detonaram em perfeita sincronização. A fúria nuclear combinada criou uma parede de fogo que consumiu tudo em seu caminho. Escudos de Caldritri sobrecarregados. A armadura derreteu. Os navios se separaram. A formação se desintegrou em fragmentos e em chamas. Vechus sentiu a lança dominante disparar. Quando várias ogivas atingiram sua nau capitânia. Alarmes gritaram. Os sistemas falharam. Sua tripulação da ponte morreu perto dele. Enquanto explosões secundárias destruíam a nave. Ele tentou alcançar seu trono de comando. Mas o convés desabou sob seus pés. Ele caiu na escuridão e no fogo. Quando sua visão clareou, ele estava flutuando no espaço. Sua armadura de comando foi selada automaticamente, mantendo-o vivo. Mas seu navio se foi, a lança dominante. A nau capitânia que liderou 100 conquistas. Era agora uma nuvem de detritos em expansão. Ao seu redor, os restos de sua frota queimaram. Alguns navios permaneceram intactos. Mas eles estavam aleijados, à deriva, indefesos. A batalha acabou. A humanidade havia vencido. Uma pequena nave humana se aproximou dele. Não estava marcado. Movendo-se com cuidado pelo campo de destroços. Um raio trator preso em sua armadura. E puxou-o para dentro. A câmara de descompressão circulou. Quando a porta interna se abriu, ele viu o almirante Shen esperando por ele. Ela não estava sozinha. Uma dúzia de soldados humanos estavam atrás dela. Armas prontas, mas não apontadas. Shen olhou para ele com uma expressão. Ele não conseguia ler direito. Nem raiva, nem triunfo. Outra coisa. Algo quase como tristeza. Comandante Vechus. Você é o único oficial superior que sobreviveu. Sua frota está destruída. Sua invasão falhou. Mas eu não vou te matar. Vechus encontrou sua voz. Por que não?
Nós atacamos seu mundo. Tentamos escravizar sua espécie. Por todas as leis da guerra. Você tem o direito de me executar. Shen assentiu lentamente. Sim, nós fazemos. Mas matar você não serve para nada. Em vez disso, vamos mandá-lo para casa. De volta à sua soberania. De volta aos seus líderes. E você vai contar a eles exatamente o que aconteceu aqui. Ela apontou para uma tela na parede da nave. Mostrou uma mensagem gravada. A mesma mensagem que agora estava sendo transmitida em todas as frequências da galáxia. O rosto de Shen apareceu na gravação, falando clara e calmamente. Esta mensagem é para todas as espécies da galáxia conhecida. A Terra foi atacada pela soberania Caldritre. Eles exigiram nossa rendição. Eles ameaçaram nossa extinção. Nós recusamos. Nós contra-atacamos. E destruímos a frota deles. Este é um aviso para qualquer um que poderiam considerar a humanidade uma presa fácil. Nós não estamos. Estamos nos preparando para este momento. Por 200 anos. Construímos armas. Temos soldados treinados. Nós nos transformamos em algo que você deveria temer. A Terra não é um alvo. A Terra é uma fortaleza. E a humanidade não se ajoelha. A gravação terminou. Shen olhou para Veshuz. Sua soberania acreditava que éramos fracos. Porque ainda não tínhamos alcançado as estrelas. Eles presumiram que isolamento significava desamparo. Eles estavam errados. A humanidade tem observado a galáxia por muito tempo. Nós sabemos quem você é. Nós sabemos o que você faz. E estamos nos preparando. Veshuz sentiu algo quebrar dentro dele. Não o corpo dele. Sua certeza. Durante 3.000 anos, a soberania acreditava que eles eram invencíveis. Essa crença foi agora destruída. Se a humanidade pudesse destruir uma frota soberana, o que mais eles poderiam fazer? Quantas outras espécies na galáxia estavam se preparando secretamente, construindo armas secretamente, esperando secretamente pela chance de contra-atacar? O que acontece agora? Ele perguntou baixinho. A expressão de Shen endureceu. Agora você vai para casa. Você pode dizer à sua soberania que a Terra está fora dos limites? Você diz a eles que qualquer ataque futuro será enfrentado com aniquilação completa. E você diz a eles que a humanidade não está mais se escondendo. Estamos chegando às estrelas. E quando fizermos, lembraremos de todas as espécies que você escravizou, cada mundo que você conquistou, cada civilização que você destruiu. Nós os encontraremos. Nós os libertaremos. E se a sua soberania tentar nos impedir, faremos em seus mundos de origem exatamente o que fizemos com a sua frota aqui hoje. Ela gesticulou para os soldados. Eles escoltaram Veshuz até uma cápsula de fuga. Uma pequena embarcação. Apenas o suficiente para alcançar a borda do sistema, onde o campo gravitacional terminava. Apenas o suficiente para levá-lo para casa. Antes de selarem a cápsula, Shen falou uma última vez. Diga ao seu povo que eles começaram esta guerra. Diga-lhes que a humanidade acabará com isso. Diga-lhes que a era da soberania Caldritre acabou. Uma nova era está começando. E nesta era, a humanidade não será uma presa. Seremos predadores. O pod foi lançado. Veshuz assistiu através da pequena janela de visualização. À medida que a Terra ficava menor atrás dele. O planeta azul que deveria ter sido uma conquista fácil. Um mundo primitivo. Que destruiu a terceira frota de expansão. A casa de um ESP cidades que esperaram 200 anos para ensinar uma lição à galáxia. Nunca subestime a humanidade. Quando Veshuz alcançou o limite do sistema, o campo gravitacional o libertou. Seu pod saltou mais rápido. Então a velocidade da luz.
A viagem para casa levaria semanas. Muito tempo para pensar. O que ele diria ao Conselho de Soberania? Tempo de sobra para perceber que tudo havia mudado. Atrás dele, a Terra continuou a girar pacificamente no espaço. Mas agora, toda a galáxia estava assistindo. E todas as espécies que sofreram sob o domínio da soberania. Sentia alguma coisa. Eles não sentiam isso há 3.000 anos. Ter esperança.